Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 9 de março. Sem vagas de UTI, 11 pessoas morrem vítimas da Covid-19 e sem chance de atendimento em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No sertão de Pernambuco, a taxa de ocupação de UTIs também chegou à capacidade máxima. As internações de pacientes de Covid entre 30 e 39 anos crescem em Minas Gerais. E ainda a prisão de 5 pessoas no Rio de Janeiro num esquema que falsificava alvarás para soltar presidiários. É agora no Brasil TV. Subiu para 11 o número de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 sem ter a chance de atendimento em UTIs no estado de São Paulo. Essas pessoas moravam em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde não há mais vagas de terapia intensiva. Dona Dinéia, de 74 anos, morreu no sábado, depois de ficar 3 dias entubada na UPA Aquiratada, em Taboão da Serra. Segundo a neta, os médicos contaram que pediram uma vaga de UTI na Central de Regulação de Vagas do Estado, chamado de Sistema CROSS. E que a resposta era que não havia vagas no sistema. O caso é muito grave por causa da lotação, então não tinha muito o que fazer, né? Realmente os médicos não podem fazer nada, o que eles podem fazer é o possível cuidar dos nossos familiares. Não tem UTI, né? A Pâmela conta que o avô, o seu José Firmino, de 76 anos, também está com Covid, entubado e também à espera de uma vaga de UTI. Um dos tios teve os sintomas da doença hoje, mas por falta de leitos de enfermaria, ele foi liberado para voltar para casa. E como a gente enterrou já minha avó, a gente não quer enterrar meu avô também. E as pessoas estão morrendo porque não tem o que fazer. A gente entende que os médicos estão fazendo de tudo pelas nossas pessoas. Segundo a Prefeitura de Taboão da Serra, 11 pessoas morreram à espera de uma vaga de UTI. E 12 ainda estão na lista de espera da Central de Regulação do Estado. Uma delas é uma mulher de 77 anos, com saturação de oxigênio inferior a 85%. Hipertensa de longa data. O documento mostra ainda a prioridade de atendimento número 3, resolver em 6 horas. Mas desde sexta, 40 pedidos de transferência foram negados. O mesmo documento mostra que hoje, após a repercussão das mortes em Taboão, às 8h41 da manhã, a Central de Regulação fez uma observação. Casos sem atualização médica há 48 horas. Sobre as mortes em Taboão da Serra, hoje cedo, o gerente da Central de Regulação disse que os pacientes eram idosos, do grupo de risco, e que a ficha médica de cada um deveria ter sido atualizada com mais agilidade por parte da Prefeitura. E que assim, a prioridade desses pacientes seria reavaliada. Existe uma variação do quadro clínico e que, para a regulação, o que está é a última informação. Então, se informa para a gente que, no nosso grau de risco, o paciente está assim, assim, assim. Nós classificamos como um risco leve. Dali 5 horas, ele instabiliza, piora. Se eles não avisam a nossa central, nós estamos longe dele. Nós não podemos saber que aquele paciente instabilizou. Desta forma, os 42 casos de síndrome gripal, 10 foram fechados, né, porque não foram atualizados. A Secretaria Municipal de Saúde de Taboão, no entanto, alega que as atualizações são constantes. Nós nos preocupamos sim em estar todo momento ali ligando, tanto direto do serviço, os médicos reguladores ligando, atualizando, a Secretaria de Saúde em contato com a CROSS também. Foram pedidos vagas, inclusive via Secretaria de Saúde, que não costuma ser o fluxo sempre é feito via sistema. E aí os contatos telefônicos também foram vários, assim, incansáveis, e nenhum deles a gente conseguiu trazer um retorno positivo. Ela nega também que o Serviço Municipal demora a fazer os pedidos de leitos para pacientes em situação crítica. E esse atraso na atualização dos casos não existiu. Não existiu, né? Nós temos registrado, o sistema consegue mostrar isso muito claramente, né? A parte que os médicos, né, colocam a situação e o Estado logo nega a vaga, e aí a gente pede de novo e nega novamente. Então isso vem muito claro no sistema CROSS, isso consegue ser visualizado de uma forma bem clara. O gerente do Sistema de Regulação de São Paulo disse que a central tem hoje 900 pedidos de leitos no estado. O secretário executivo da Secretaria Estadual de Saúde nega problemas no sistema CROSS e falou que a rede pública está sendo ampliada. Nós estamos, daqui até o final de março, abrindo mais 637 leitos somente na região da Grande São Paulo. Destes 637, 361 são leitos de UTI.
Então, de um lado, expandimos a oferta de leitos. Nós estamos buscando vagas para todos os pacientes, quer sejam os de Taboão, quer sejam de todas as outras regiões do estado, mas é importante destacar aqui a velocidade de crescimento do número de casos, do número de internações e de óbitos, ela está muito intensa. E esse aumento de casos tem relação com o descumprimento das regras de isolamento. Mesmo na fase vermelha, o índice de isolamento na capital paulista continua muito longe do recomendado. Desde o começo do ano até agora, a taxa não passou de 50%. Ainda tem muita gente circulando pelas ruas. E para piorar, o transporte coletivo está lotado, muita gente está desrespeitando, inclusive, as regras. Por isso, a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos de São Paulo diz que vai sugerir aos municípios o escalonamento dos turnos de trabalho nos serviços essenciais para evitar aglomeração nos trens e também nos ônibus. No sertão de Pernambuco também não há mais vagas para atender pacientes com Covid. Em Petrolina e em outras cidades do sertão do Araripe, a taxa de ocupação chegou à capacidade máxima. Um dia de desespero e angústia. Neste domingo aconteceu o que todos temiam. A saúde de Araripina entrou em colapso. Ontem nós vivemos uma situação de chamar colegas, montar equipes para transferência, né, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Todo mundo que estava de folga, né, teve que comparecer ao hospital para que a gente fizesse um trabalho realmente eu digo que era uma equipe de guerra, né? Há quase um ano de pandemia, a situação do município é considerada a mais crítica. Até ontem, todos os leitos de enfermaria e UTI do Hospital e Maternidade Santa Maria estavam ocupados. Diante do caos, o governo do estado autorizou a abertura de mais leitos na unidade, que é referência no tratamento da Covid no Araripe. Nós abrimos mais 20 leitos de enfermaria, então hoje no hospital nós temos 60 leitos de enfermaria destinados ao tratamento da Covid. Desses 60 leitos, nós temos hoje 55% de ocupação. Né? Dos leitos de UTI, atualmente nós temos 30 leitos de UTI para a Covid e temos 100% de ocupação desses 30 leitos. Até agora, a Araripina tem 4.103 casos confirmados da Covid-19, com 64 mortes. Em Uricuri, a situação também é preocupante. O município tem 8 leitos de UTI Covid no Hospital Regional Fernando Bezerra. Todos estão ocupados. A situação de Petrolina também é a pior até agora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou ao limite nesse último domingo. Todos os 44 leitos disponíveis estão ocupados e há pacientes na fila de espera. Na policlínica do Hospital Universitário, os 10 leitos de UTI estão ocupados. Os outros 34 da rede pública ficam na UPAE e em hospitais privados. E a situação não melhora se olharmos para a rede PEBA, que inclui hospitais de Juazeiro, na Bahia. Por lá, a taxa de ocupação já está em 96%. Os profissionais da saúde estão exaustos. Diante da aceleração da doença, o governo do estado suspendeu novamente férias para os trabalhadores da área. Quem está na linha de frente apela para o bom senso da população. É importante que a população faça a sua parte, cumpra seu dever, né, e realmente use máscara, higienize mãos e pratique o isolamento. Né? A gente não pode permitir festas, a gente não pode permitir aglomerações neste momento que a gente vive da pandemia. Pela primeira vez na pandemia, Mato Grosso do Sul tem fila de pacientes à espera de um leito de UTI. A situação é grave na capital, onde não há mais leitos disponíveis. O sistema de saúde de Campo Grande opera acima do limite. Todos os 211 leitos de UTI da capital estão ocupados. Neste momento, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 7 pacientes com Covid aguardam leitos públicos de UTI ou então clínicos em todo o Mato Grosso do Sul. No Hospital Regional, referência no tratamento da doença, 9 pacientes graves estão sob ventilação mecânica nas salas do pronto atendimento médico. Isso porque as 118 vagas de UTIs estão ocupadas. A Prefeitura de Campo Grande anunciou no fim de semana a abertura de 20 novos leitos, mas não deu um prazo para isso.
O governo do estado disse que estuda implementar novas medidas, entre elas a ampliação do toque de recolher e barreiras sanitárias nas divisas do estado. Em uma live transmitida hoje, o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, disse que vai adotar o ensino remoto nas escolas de Mato Grosso do Sul, a partir desta terça-feira, por tempo indeterminado. A princípio, o ensino seria híbrido no estado, ou seja, parte presencial e parte online, o que já foi descartado por causa do avanço da Covid-19 por aqui. O estado tem hoje mais de 188 mil casos de coronavírus e mais de 3 mil mortes registradas. Eu volto com vocês no estúdio. O Amapá ampliou o toque de recolher em 1 hora para conter o avanço dos casos de Covid e agora ele começa às 9 da noite. Fica proibida a circulação de pessoas sem justificativa, assim como o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos todos os dias da semana. A partir de domingo, o transporte interestadual de passageiros vai ser suspenso. A taxa de ocupação nas UTIs da rede pública está perto dos 90%. A Secretaria de Saúde do Estado alertou que daqui a pouco não será mais possível abrir novos leitos por causa da falta de médicos. Depois de uma reunião, a maior parte das prefeituras da região metropolitana de Belo Horizonte decidiu adotar medidas conjuntas para controlar a pandemia. Entre as medidas também está o toque de recolher à noite e durante a madrugada. É proibido sair de casa de 8 da noite às 5 da manhã. O toque de recolher começa hoje em 27 cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Além dessa restrição, em Contagem, Nova Lima, Sabará, Ribeirão das Neves, está proibido vender bebida alcoólica gelada. Quem quiser beber vai ter que comprar quente até nos supermercados. Isso é para evitar que aglomerações se formem na calçada de locais de venda. O anúncio foi feito depois de um encontro de prefeitos da região metropolitana. A ideia dos gestores é conter o avanço da pandemia. Numa região metropolitana em que congrega várias cidades, os limites entre uma cidade e outra são meramente geográficos. Mas há uma circulação muito grande de pessoas de uma cidade para outra. Então faz todo sentido que essas medidas restritivas e de controle da pandemia sejam adotadas de maneira homogênea naquela mesma região. A medida é fundamental para ajudar o sistema de saúde das cidades a respirar. Em Ribeirão das Neves, por exemplo, desde o último sábado não tem vaga de UTI para a população. Pessoas estão esperando de 3 a 5 dias para conseguir uma vaga em outra cidade. Hoje nós estamos ainda com a taxa de ocupação de UTI em 100%, enquanto a nossa taxa de enfermaria clínica, Covid, está em 76% devido a algumas altas que nós recebemos desde sábado até aqui. Nós temos 4 pessoas aguardando vaga em UTI. Belo Horizonte e outras 6 cidades não vão aderir ao toque de recolher. A prefeitura anunciou que, por enquanto, vai manter as medidas restritivas que fecharam o comércio da cidade no último sábado. As outras cidades que não aderiram são Baldim, Betim, Brumadinho, Itatiaia-Sul, Mário Campos e Taquaraçu de Minas. As internações por Covid-19 estão aumentando entre os mais jovens em Minas Gerais. Segundo a Secretaria do Estado, a Secretaria de Saúde, no último trimestre, esses números cresceram principalmente naquele grupo que tem entre 30 e 39 anos. Quem está na linha de frente, acompanhando de perto o tratamento da Covid-19 dentro de um hospital, está preocupado. Pessoas mais jovens, em torno de 40 anos e muitas vezes sem comorbidades, ou seja, sem doenças como hipertensão, diabetes, obesidade, têm adoecido cada vez mais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos 3 meses, aumentaram as internações de pessoas com idades entre 30 e 39 anos por causa da Covid-19. O José Roberto entrou nessa estatística. Foram 10 dias internado, 4 deles na UTI, recebendo oxigênio de um respirador mecânico. O José Roberto praticava atividades físicas e não tinha comorbidades. Hoje eu estou recuperado, me cuido e nunca gostaria de passar por uma situação como eu passei. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o tempo médio de permanência dos pacientes com Covid nos hospitais é de 9 dias na enfermaria e até 21 dias nos leitos de UTI. Ainda não há informações consolidadas que apontem as causas desse aumento no número de internações de pessoas jovens nos hospitais por causa da Covid-19. Mas médicos infectologistas indicam algumas hipóteses.
entre elas a circulação de novas variantes e até mesmo uma maior exposição ao vírus por parte dessas pessoas. Internações que avançam para outras faixas etárias e que acenderam o alerta na Secretaria de Saúde da capital. Nesta semana, o Hospital da Baleia disponibilizou 4 leitos específicos para atender crianças com sintomas de Covid. Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura, 2 crianças já morreram com Covid na capital. Então nós temos que tratarmos toda criança com quadro respiratório como um possível suspeito de Covid, temos que fazer a coleta do material, isolá-las, né, dentro de todo o protocolo. Obviamente que a grande maioria dessas crianças não vão ter Covid, felizmente, mas esse momento exige uma atenção especial, apesar de ter um quadro clínico mais brando, mas elas podem realmente disseminar o vírus com muita facilidade. Em relação às crianças, a preocupação maior é com a síndrome multissistêmica pediátrica, associada à Covid-19. Aqui em Minas foram confirmados 77 casos e 1 morte. A média de idade das crianças que apresentaram os sintomas é de 5 anos. É importante as pessoas realmente perceberem que o aumento do número de casos na infância está relacionado ao aumento do número de casos na população em geral. Não significa que o vírus esteja acometendo mais as crianças agora, e nós não temos dados ainda para falar que essas variantes novas também estão acometendo mais as crianças. Elas são apenas mais transmissíveis, então elas passam a acometer mais todas as faixas etárias. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, decretou estado de calamidade pública na área da saúde a partir de hoje. A medida entra em vigor no primeiro dia depois do toque de recolher, que vai das 10 da noite às 5 da manhã e que deixou as ruas praticamente vazias. O decreto permite que o governo faça contratações na área da saúde sem a necessidade de abrir licitações. Hoje de manhã, 93% dos leitos públicos de UTI para pacientes com Covid estavam ocupados. E alguns hospitais têm começado a faltar até oxigênio para os pacientes. O toque de recolher no Distrito Federal vai até o dia 22 de março para tentar conter a transmissão do vírus. Quem descumprir essa medida pode ser multado em até R$ 2.000. Você vai ver a seguir a prisão de 5 pessoas no Rio de Janeiro, acusadas de falsificarem alvarás para soltar presidiários. Brasil TV de volta e a gente fala do esquema que falsificava alvarás para soltar presidiários no Rio de Janeiro. Hoje, 5 pessoas envolvidas foram presas. Elas são investigadas pela libertação de 3 presos no fim do ano passado. A investigação começou depois que 3 criminosos deixaram a cadeia pela porta da frente, usando falsos alvarás de soltura. A Polícia Civil do Rio e a Secretaria de Administração Penitenciária prenderam 5 suspeitos de envolvimento no esquema. Segundo a investigação, as advogadas Débora Albernaz de Souza e Angélica Coutinho Malaquias foram responsáveis pela falsificação de documentos. Também foi preso o agente penitenciário Fábio Luiz da Silva Polidoro. Ele era o coordenador do setor de classificações, é quem dava a palavra final nesse cumprimento desses alvarás, e mesmo tendo sido orientado por outros servidores que os alvarás estavam com algumas coisas incorretas, ele determinava o cumprimento desses alvarás. No fim da manhã, a polícia prendeu mais 2 pessoas apontadas como parte da quadrilha, um ex-presidiário e a mulher dele. O casal tentou fugir, mas foi capturado. O grupo é investigado por libertar 3 presos em outubro e novembro do ano passado, com alvarás falsos, casos revelados pela TV Globo. Um dos libertados foi João Felipe Cordeiro Barbieri, condenado a 27 anos de prisão por associação para o tráfico e tráfico internacional de armas. João Felipe é enteado de Frederic Barbieri, conhecido como Senhor das Armas, um dos maiores traficantes de armas para o Brasil. Em 2017, o grupo traficou 60 fuzis que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Galeão, escondidos em aquecedores de piscina. Até hoje, a maior apreensão de armas do Brasil. Frederic foi preso em 2018 nos Estados Unidos. Como tem cidadania americana, cumpre pena de 10 anos por tráfico internacional numa cadeia de lá.
João Vitor Rosa, da mesma quadrilha de tráfico de armas, condenado a 16 anos, saiu da cadeia pelo mesmo esquema de fraude de alvará. Gilmara Monique Amorim, condenada a 18 anos por extorsão e sequestro, também saiu da cadeia pela porta da frente. Ela foi recapturada na semana passada e disse que não sabia que tinha saído com uma documentação falsa. Se eu soubesse que o alvará fosse falso, jamais eu iria aceitar. Depois que as fraudes foram descobertas, a Secretaria de Administração Penitenciária decidiu fazer um pente fino nas autorizações de liberdades concedidas pela Justiça do Rio. Esses 3 alvarás falsos estão entre os 45 documentos investigados que foram emitidos entre setembro do ano passado e fevereiro desse ano. A partir de agora, uma comissão vai analisar todos os alvarás de soltura. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, como a Lívia acaba de nos dizer, disse que fez a operação de hoje, em conjunto com a Polícia Civil, afastou o agente Fábio Luiz da Silva Polidoro. Nós não tivemos acesso ao que os presos disseram na delegacia, nem conseguimos entrar em contato com os advogados deles. João Felipe Cordeiro Barbieri e João Victor Rosa continuam presos. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai divulgou um balanço da mega operação que destruiu plantações de maconha no país. Mato Grosso do Sul é o principal estado de entrada da maconha aqui no Brasil. De lá, a Danúbia Braga traz as informações. A mega operação do Paraguai contra o narcotráfico e que teve o apoio do Brasil destruiu em 2 semanas uma quantidade de maconha maior do que toda a droga apreendida em Mato Grosso do Sul entre os anos de 2019 e 2020. Segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, SENAD, o país vizinho destruiu, por meio da operação batizada como Nova Aliança, 1,5 toneladas de maconha. Ainda de acordo com o SENAD, em 15 dias foram destruídos 525 hectares de plantações de maconha. O prejuízo para as organizações criminosas foi estimado em quase 48 milhões de dólares. Conforme a Secretaria, 80% de toda a maconha produzida no Paraguai é destinada para o Brasil. De Dourados, Danúbia Braga, para o Brasil TV. Deixa eu só fazer uma correção. O correto é João Felipe Cordeiro Barbieri e João Victor Rosa continuam foragidos e não, como eu tinha dito anteriormente. Então, continuam foragidos. Agora sim, a gente encerra o Brasil TV com uma história de um sonho realizado. Um casamento no interior de Pernambuco que venceu preconceitos e todos os obstáculos enfrentados por um casal homoafetivo. Nada que o amor não supere. Para Darlene e Tiago, o matrimônio, além de concretizar a história deles, entrou para a história do município de Trindade, a 640 quilômetros da capital, Recife. Darlene e Tiago já tinham uma união estável há cerca de 4 anos. A história do casal começou na amizade, depois veio a paixão, até que decidiram que queriam morar juntos. Eu conheci meu esposo através da mãe dele e, do nada, eu conheci ele e a gente começou a conversar. No momento ele não me atraiu, mas depois, com o passar dos dias, das conversas, a gente foi conversando e tudo. Ele tinha saído de 4 relacionamentos já, de mulheres normal. Eu fui a primeira trans, a primeira pessoa do mesmo sexo que ele se envolveu. Que no início da nossa relação foi um pouco complicado, porque ele muito machista, né, muito, de certa forma, um pouco preconceituoso, porque não entendia o sentimento dele por uma pessoa do mesmo sexo. Para ele, tudo era novidade, de certa forma. Fugia dos padrões de conhecimento dele, da educação que ele teve com a mãe e o pai. E a gente acabou se envolvendo naturalmente. O próximo passo era oficializar o casamento, mas por causa da pandemia, o sonho teve que ser adiado várias vezes. Até que no dia 27 de fevereiro deste ano, os dois trocaram alianças, votos e ainda fizeram história em Trindade. O primeiro casamento religioso LGBTQIA+, realizado na cidade. O celebrante foi Padre Franklin, da Igreja Anglicana, que apoia o casamento homoafetivo no Brasil. Serviu para que fosse constituído ali um momento de resistência contra todo um processo de discriminação, um momento de empoderamento, tendo em vista a condição da dignidade humana que deve ser respeitada. Para o presidente da ONG Cores, apesar do casamento de pessoas do mesmo sexo
ser garantido por lei, ainda é um desafio para o público LGBTQIA+. O casamento, né, é um direito, né, reconhecido, né, de todas as pessoas, independente da sua orientação sexual. E, infelizmente, para nós pessoas LGBTs, né, e principalmente para as pessoas trans, como o caso da Arlene, né, ainda é um grande desafio, né, porque aí nesse decorrer da execução desse direito, né, garantido, né, tem o preconceito, tem a transfobia, temos casos, né, de casamentos onde cartórios não celebraram, não oficializaram, né, a união, né, e de religiões também, né, que não acolhem, mas tudo é um desafio e cada dia que passa a gente precisa se fortalecer, né, e vencer na defesa desse direito e dos nossos direitos em geral. A pessoa com gêneros. Que sejam muito felizes. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.